Final do ano chegou e aí a gente tá na virada de um próximo ano e muita gente acaba tendo um papo que eu detesto, que é o papo do é só mais um ano, não muda nada. E eu acho que isso é um pouco de uma certa amargura que as pessoas têm. Eu acredito muito em ciclos. E acho que os ciclos, quando eles são encerrados, reiniciados, eles trazem um grande propósito, um grande significado em várias coisas, né? E o ano de 2025, ele foi um ano muito simbólico pra mim, assim, muito significativo. O ano de 2025 foi o ano onde a gente já estava 100% independente, então a gente não estava tocando nenhum projeto além desse, né, Luca? Então a gente estava só com o projeto Castrenho. Eu comecei com uma equipe super reduzida, hoje olhando com as pessoas que eu comecei o ano e com as que eu estou terminando o ano, a gente tá com uma equipe, grande. Consegui recontratar todas as pessoas que trabalhavam comigo na época do manual, então esse eu fiquei mais feliz ainda. Ao longo do ano eu trouxe várias pessoas de volta pro meu time. O Léo Sui, que é o cara que cuida da minha mesa, ajuda a montar a estrutura do podcast. Débora, minha produtora. A gente conseguiu trazer o time, formar o time novamente. Me dá um sentimento de alegria. E além disso, a gente trabalhou muito, a gente fechou com diversas marcas diferentes, alguns patrocínios a gente perdeu, alguns patrocínios a gente renovou, patrocínios novos vieram, e os canais cresceram, então a gente pensa que a gente começou o ano só com o Edson Castro oficial, e hoje a gente tem o Cortes do Castrinho, o Edson Castro Show e o Pequenas Coisas da Vida. A gente tem 4 canais. A gente aumentou muito nossa audiência, aumentou muito o nosso alcance, e coisas que eram apenas ideias, né? O podcast com a Letícia eram coisas que eram apenas conversas que a gente tinha, se tornaram realidade, né? E eu fico muito feliz de ver como as coisas, elas acontecem. Isso vem. E por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes o jeito como a gente termina um ano passa muito longe do jeito como a gente começou um ano. Às vezes a gente não consegue ter uma percepção do que é, assim. Se você falasse pra mim no começo de janeiro que eu estaria apresentando um podcast de novo, estaria na minha casa, com toda a estrutura e tal, eu falei, mano, impossível que eu vou conseguir ter a grana pra fazer isso, vou ter estrutura, vou ter as pessoas, jamais. Sabe, eu pensava que ia demorar mais, pensava que ia demorar muito mais pra voltar ao podcast. E acabou voltando muito mais cedo do que eu imaginava. E eu olho com muito carinho por toda a luta, toda a batalha que foi esse ano, né? Esse ano ganhei um processo a mais, então já tinha um processo, ganhei outro. Então também ganhei isso, né? Ganhei bastante dinheiro, mas ganhei um processo também. E acho que isso é uma parada que acho que você precisa olhar, que é exatamente isso, assim. Por pior que esteja a coisa pra você agora, por exemplo, meu final de 2023 tava uma merda. Foda. Meu final de 2023, assim, eu cheguei em 2023 e falei, mano, não sei se eu sobrevivo 2024. E aí o meu 2024 foi muito puxado, assim. E aí quando foi de 2024 pra 2025, eu falei, mano, eu não sei, sabe, eu tô exausto, eu não sei como é que vai ser. E agora olhando pra 2025, eu falei assim, cara, eu sobrevivi, eu era muito mais forte do que eu imaginava, era muito mais resiliente, tive a companhia de pessoas incríveis ao meu lado, o Luca, que esteve comigo durante todo esse processo, minha noiva Letícia, que esteve comigo ao longo do processo, o Gabriel, meu editor, Thiago. Então assim, eu tive pessoas incríveis que me acompanhavam, Mariana, que me acompanhou na época do manual também, Matheus, que editou alguns vídeos, hoje edita Pequenas Coisas da Vida pra gente, Anderson, que faz nossas capas, o pessoal das Orcs, que trabalhava comigo no manual, veio trocar ideia comigo, o Vilela, eu apresento uma coluna no Vilela agora, no programa de notícias do Vilela, o Vilela que eu conheci durante o manual, que hoje em dia tá comigo, então a gente acaba vendo como a gente acaba tendo muita coisa pra queimar. E acho que assim, a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina às vezes, e o que a gente precisa às vezes é resiliência, é foco, é acreditar em nós mesmos, é acreditar no processo, é acreditar na jornada, é ter um objetivo, é estar ao lado de pessoas incríveis. E acho que isso é o que eu desejo pra você no seu próximo ano, que no seu próximo ano você seja um resiliente inveterado, assim, que o mundo não te quebre, que você seja tão flexível quanto um bambu, né? Mas que você seja tão forte quanto uma rocha, que você vá atrás das coisas que você quer com um plano, com determinação, com muito estudo, com muita cabeça, mas sempre ao lado de pessoas com você, que acreditem em você, que gostem de você, que estejam na mesma pira que você, nos momentos bons, nos momentos ruins, e que você entenda que o processo ele nunca é solitário. A gente cresce no coletivo, ninguém cresce no sozinho, ninguém cresce, a gente não chegou onde a gente está como humanidade crescendo no individual, mas a gente está quebrando a sociedade porque a gente quer crescer individualmente e esquecendo o coletivo. Acho que boa parte dos males que a gente tem hoje é que a gente esquece o coletivo em prol do individual. Mas a gente precisa pensar nas pessoas, a gente precisa se apoiar nas pessoas, e a gente precisa acreditar nas pessoas também. E a gente as pessoas, e com isso as pessoas acreditam na gente também. Acho que o próximo ano ele é um ano muito desafiador, é um ano de eleição, que costuma esquentar um pouco os ânimos. A economia não está sendo a melhor coisa do mundo também, pelo menos as tarifas estão dando uma aliviada, né? O Trump está dando uma aliviadinha nas tarifas, né? Mas a gente tem certos desafios aí, tomara que a inflação dos alimentos diminua um pouco, né? Dá um pouco de paz na gente. A Haddad podia cortar uns impostinhos também, né? Quem dera, né? Mas assim, mas tem muita coisa muito desafiadora.
E acho que esse vídeo era mais pra ser uma reflexão mesmo, assim, sobre o meu ano, sobre o seu próximo ano. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui falando sobre metas, objetivos, coisas pra 2026. Mas eu queria falar exatamente um pouco sobre mim e levar isso um pouco pra você, tá? Se eu olhasse o jeito como terminou o ano e como começou, nem se eu estivesse muito otimista, pensaria que a gente chegaria aqui. Pô, a gente conseguiu acertar uma parte de coisa, né? De dinheiro, de trabalho, de vida, assim, pô, um monte de coisa assim a gente conseguiu fazer na unha, né? Com nada. Com uma câmera, com uma ideia na cabeça, com meia dúzia de pessoas que acreditam em mim. Teve o lançamento do livro esse ano. Foi um puta de um sucesso do caralho, foi muito foda. Um dos eventos mais legais que a gente fez esse ano. Teve... CCXP foi muito legal. Foi muito legal. A retrospectiva do Spotify e do YouTube também, a gente apareceu em um monte de lugares, foi muito massa. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, no poder da resiliência, no poder do esforço, no poder de acreditar muito numa ideia, de acreditar muito no potencial, no nosso próprio potencial, assim. Acho que, às vezes, a gente precisa que a gente acredite em nós mesmos e que a gente tenha um plano e a gente seja fiel ao plano, que a gente seja idealista, que a gente seja idiota, seja burro ao ponto de você acreditar em você mais do que as outras pessoas. E se cerque de pessoas que também acreditem em você, que botem fé em você, que estejam com você no processo. Eu desejo muita renovação para você, muita resiliência, muita força no próximo ano. As coisas não andam fáceis, então as coisas não estão garantidas. A gente precisa ir lá fora buscar, a gente precisa ir atrás do que a gente quer, a gente precisa correr atrás do que é nosso. As coisas, para quem não nasceu rico, para quem não nasceu herdeiro, as coisas nunca caíram no colo, mas agora elas estão especialmente mais difíceis do que antes. Então, te desejo muito isso, te desejo muito estudo, te desejo muita determinação, muita resiliência, muita paz, e que o próximo ano seja um ano incrível para você. Quero desejar aqui, agradecer a todo mundo que esteve ao meu lado esse ano, do Estúdio Doom, Joãozinho do Estúdio Doom, cara, que menino maravilhoso, incrível, me ajudou a voltar com os podcasts. Quero mandar um beijo aqui muito especial pro meu mano Deivin, jamais teria voltado no meu podcast se não fosse o Mano Deivin. Pra quem não sabe, o Mano Deivin é um cara que a gente interagia via lives, então a gente fazia reacts um do outro. E aí um dia ele tava aqui em São Paulo, falou, mano, vou estar em São Paulo, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, puta, mano, vou tentar gravar um podcast. E aí o podcast voltou e voltou super forte e tal. Eu falei, mano, é isso, vou voltar com o podcast. Agradecer a toda a minha equipe maravilhosa. Eu sempre faço esse agradecimento nos meus podcasts, mas não custa nada agradecer aqui. Luca, Léo, Débora, Gabriel, Thiago, Matheus, que cuida das redes sociais, o Anderson, a equipe das Orques, a Letícia, quem mais? Mariana, que esteve com a gente esse ano também, Camila, que esteve com a gente esse ano também, o Raí, o Loiro também estiveram com a gente trabalhando esse ano também. Acho que é isso, né? Não lembro mais de ninguém também. Falei da Débora, né? Mas sempre pinta alguém, sempre esqueço alguém. Não adianta. O Drill. Quase esqueci do Drill. O Drill tá fazendo alguns cortes pra gente também, tá ajudando o Thiago nos cortes, que tá muita coisa pra fazer, né? Um projetinho que começou com besteira, também cresceu agora que a gente tá precisando de mais gente. Agradecer a todas as marcas que estiveram comigo ao longo desse ano. Foram muitas marcas, eu não vou conseguir lembrar elas, não vou citar nenhuma pra não esquecer nenhuma, tá? Então, senão fudeu. Não, eu sei de várias, mas eu posso falar de algumas, vai. Insider teve com a gente todo o processo, Growth e Food Fanatics, assim, pô, já tinha um casamento aí de anos já. A Raze esteve com a gente, a Nuturi Greens esteve com a gente também, o pessoal da Eixo Company, das calças jeans, estiveram com a gente também, os queridos da Já Vendeu também, o pessoal do Clube de Literatura Clássica também, pô, muito legal trabalhar com eles. Começou com o unboxing, a gente começou a trabalhar junto também. A gente EBAC, pô, a EBAC a gente foi atrás. EBAC a gente foi atrás, porque a EBAC era uma marca que eu queria trazer, conseguimos trazer pra casa. Ering também esteve com a gente ao longo desse ano daí também. Tivemos o pessoal da Moment, relojoaria. A Moment, pô, a força que a Moment deu pra gente, assim, um absurdo, assim, a força e o apoio. Tivemos Red Feather, tivemos Lojas Mirante, tivemos... Cara, tive uma galera que passou pra gente, Intimate teve com a gente também, a Main Club, teve... Pô, a gente fechou com PUBG, fechamos com a Libertadores, Comebol Libertadores fechou com a gente esse ano, fechou com um monte de marca legal. Cara, a InDrive também, a Movida e a InDrive fecharam com a gente, a Turbi. A Petrobras fechou com a gente também, pô, queridos, o Premier dos postos Petrobras, pô, maravilhosos, né? Foi muita gente, assim, essa galera que eu lembro, isso eu consigo lembrar de cabeça, assim, mas teve muita gente que esteve com a gente ao longo desse ano. Natura esteve com a gente esse ano, a Lupo esteve com a gente esse ano também. Cara, inclusive minha noiva aqui tá comemorando que ela ganhou um monte de calcinha sutiã por causa da Lupo também, né, manda mais. Um monte de marca, assim, pô, e gente, meu projeto pessoal, assim, uma coisa que começou super independente, a gente chegou no começo do ano, a gente tinha, sei lá, 100 mil inscritos, a gente tá em quase 400 mil,
Passamos, não sei. Estamos aí em quase 400 mil inscritos. O canal de cortes está quase chegando a 100 mil. O canal de podcast está crescendo super. A gente bateu todos os recordes. A gente começou a bater recordes de audiência que o outro projeto não batia com um projeto novo. E com muito menos inscrito, com muito menos tempo, com muito menos inventário. Então eu só posso agradecer. Agradecer a todo mundo que faz corte, compartilha nas redes sociais. Agradecer a todo mundo que está nos grupos, que comenta, que vai nos eventos, que troca ideia, que tira foto, que me xinga também. Todo engajamento é um engajamento. Agradecer a você. Então assim, muito obrigado. Você fez o meu ano mais especial. Eu não estaria aqui se não fosse você, então obrigado por me ajudar, obrigado a todo o meu time por estar ao meu lado e obrigado a Deus. Esses últimos anos foram muito difíceis para mim e se não fosse o carinho que o Papai do Céu teve comigo, a chance que o Papai do Céu teve comigo, que minha família também me deu, esqueci minha família que me apoiou muito também, mas assim, em alguns momentos o que sobra pra gente, em muitos momentos minha fé não só em Deus, mas minha fé na justiça divina, na resiliência, em várias coisas e que Deus estaria ao meu lado, por mais tortuoso que fosse o caminho, me ajudou muito a seguir e chegar até aqui, então tenho que agradecer a Deus, porque sem Deus jamais teria conseguido chegar até aqui, então muito obrigado a todo mundo, desejo do fundo do meu coração um bom 2026 para vocês, um grande beijo e nos vemos no ano que vem. Valeu!